Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta terça-feira, dia 20 de dezembro. Os itens de ceia de Natal estão cada vez mais caros. Veja também, Câmara de Nova Odessa tem nova sede. E ainda, roubos de carga. O estado de São Paulo registra 17 por dia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, canal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. E falando em multiplataformas, os nossos canais aí para você acompanhar os nossos trabalhos e aí acompanhar aí tudo que acontece na região, tá? Inclusive no portal tododia.com.br. Lá você encontra as matérias, os vídeos, tudo o que você precisa para ficar bem informado, tá bom? Vamos começar o nosso jornal, então, falando sobre a ceia de Natal, porque, gente, cada vez que se passa aí, os itens estão mais caros, não é mesmo? Dica para quem vai, então, comprar esses itens da ceia de Natal, que está aí mais cara neste ano. É preciso pesquisar, não é mesmo? O preço varia e muito, a depender do item e da região. E essa variação pode chegar até 76%, gente. Vamos ver a reportagem da TV Brasil? Olha, a pesquisa foi feita agora, no começo de dezembro, em sites de 7 grandes supermercados. Ao todo foram pesquisados os preços de 67 itens que compõem aí a cesta de Natal. Olha só, a gente preparou aqui um carrinho com alguns desses itens. No geral, incluindo todos os produtos, a cesta de Natal ficou 11% mais cara neste ano. Mas a grande dica do Procon é pesquisar, porque as diferenças nos preços, dependendo dos supermercados, são muito grandes. A lentilha cozida, por exemplo, foi a que teve a maior diferença. No supermercado mais barato, ela custava R$ 5,49, no mais caro, R$ 9,69, uma diferença aí de 76%. O panetone também, uma diferença de 54%, e o abacaxi em calda, uma diferença de 67%. E essa é a principal dica do Procon, que é justamente pesquisar nas lojas físicas, nos sites, para ver onde o produto está mais barato. E uma outra dica bastante importante do Procon também é fazer uma listinha antes de sair de casa, com todos os produtos, os ingredientes e também com as quantidades necessárias para não estourar, para não comprar aquilo que não é necessário. Bem válida essa dica, hein? Fazer uma listinha com todos os ingredientes e as quantidades para você não ficar comprando à toa, não é mesmo? E vamos falar sobre ainda Natal, já que falamos aí da cesta de Natal. Vamos falar de uma premiação da PAI aqui de Americana, que venceu um concurso de decoração Encantos e Luzes de Natal. Portanto, a PAI de Americana foi a vencedora da categoria empresarial do concurso de decoração Encantos e Luzes de Natal. E aí, eles vão até inclusive fazer um evento amanhã para entregar, para a entrega do troféu, que será nesta quarta-feira, aí, dia 21 de dezembro, às 7h30 da noite, na Praça Comendador Miller. Então, tá aí a PAI, parabéns por ter ganho este prêmio. E falando ainda em Natal, agora nós vamos falar sobre o Natal Iluminado de Nova Odessa, porque a Prefeitura de Nova Odessa aí continua nesta quarta-feira na Praça José Gazeta. A programação do projeto Um Natal Iluminado 2022, promovido aí pela Prefeitura de Nova Odessa, continua então nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, na Praça Central José Gazeta. 2 atrações prometem agitar o espaço: Estúdio Vive Azanha e EPA, e também violão. Na estação ferroviária, também na Praça Central, as crianças vão poder fazer fotos na sala do Papai Noel. O espaço conta ainda com o festival gastronômico e a feira de artesanato na área atrás do palco, com mais de 30 food trucks, feirantes e também artesãos da cidade. Que legal, hein? Por isso, o beco sem saída da Avenida João Pessoa será também interditado para veículos, transformando-se aí numa praça de alimentação. E nesse local, além da tradicional Praça Central José Gazeta, a gestão municipal ampliou
a iluminação de Natal em LED para as praças do Jardim São Jorge, da Saúde, Residencial Terra Nova, Jardim Fibra, Luzia, São Martim, Lorenzi, que é o Jardim Marajoara, da Bíblia, que fica no Jardim Bela Vista, e também César Ladeia, que fica no Jardim Santa Rita. Então, todos esses locais também estão iluminados. Que legal, elas ganharam essa iluminação especial, né, devido ao Natal. Muito bem, então é uma ação do projeto Um Natal Iluminado 2022 de Nova Odessa, sem contar em outros pontos aí da cidade, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos conferir uma reportagem do Rafael Alves, que inclusive, falando ainda da cidade de Nova Odessa, hoje teve aí a inauguração da nova sede da Câmara de Nova Odessa. E o repórter Rafael acompanhou tudo de perto, teve uma solenidade lá, com várias atrações e claro, com as autoridades ali presentes. Vamos acompanhar então a reportagem especial de Rafael Alves. A Câmara dos Vereadores de Nova Odessa está de casa nova. Inaugurada nesta terça-feira, o novo endereço do Legislativo Municipal é na Avenida João Pessoa, ao lado da Academia Corpo e Energia. O processo de mudança teve início na última terça-feira com a transferência dos móveis e equipamentos do antigo imóvel, na Rua Carlos Botelho, para o novo endereço. Com espaço mais amplo, instalações mais modernas e melhor ambientação para o trabalho dos servidores, o novo prédio passou por ampla reforma. O imóvel tem cerca de 1.800 metros quadrados, o dobro do antigo imóvel, que tinha cerca de 900 metros. O valor mensal da locação é de cerca de R$ 35 mil, que começarão a ser pagos após o recebimento oficial do prédio, uma economia comparada ao antigo local de R$ 43 mil. O presidente atual, Elvis Ricardo Maurício Pelé, destacou a funcionalidade do novo local. A nossa casa foi pensada nas pessoas mesmo, e bastante também nos próprios servidores da Câmara. Nós tínhamos uma Câmara que era mais acanhada, não tinha ventilação, não tinha janela, o servidor ficava entre divisórias, ou seja, não era um ambiente adequado para desenvolver um bom trabalho. Nós pensamos em tudo isso, modernizamos a Câmara. Nós temos de um lado os gabinetes, do outro lado a administração da Câmara, secretaria, jurídico, enfim, todas as outras questões administrativas. E eu acho que ficou bem bacana. Depois a gente vai poder fazer um tour aí, você vai conhecer e pode transmitir aí para o pessoal, os seus ouvintes aí. A Câmara entrou em recesso após a inauguração e retoma os trabalhos normalmente no dia 3 de janeiro, sob a presidência do vereador Wagner Moraes. As sessões ordinárias voltam a ser realizadas a partir do dia 6 de fevereiro. Muito bem, parabéns aí a Rafael trazendo essas informações, essas novidades em relação à cidade de Nova Odessa. E agora a gente vai falar de Americana, uma reportagem aí de Henrique Fernandes. Juninho Dias questiona obras de remodelação no portal de Americana. Vamos saber então as informações com Henrique Fernandes. O vereador Juninho Dias, do MDB, protocolou um requerimento na Secretaria da Câmara Municipal de Americana. Ele questiona a Prefeitura sobre o projeto de remodelação do portal de Americana. O Todo Dia noticiou a reclamação dos motoristas sobre o trânsito na entrada da cidade, principalmente no horário de pico. Eles apontam também que deveria ser melhorado a sinalização no local. Apesar da Prefeitura de Americana executar as obras de remodelação viária no local, com investimentos de cerca de 4 milhões de reais provenientes de crédito do Desenvolve SP. Segundo Juninho Dias, além de ser o principal portal da entrada da cidade, havia também uma principal ligação entre os moradores da região do Pós-Anhanguera e a região central. No requerimento, ele diz da extrema importância de compreender o planejamento e as melhorias que serão implementadas. Ele questiona os prazos de execução para o projeto de trânsito e também pede informações sobre as melhorias das pistas de ciclismos e caminhadas nos canteiros. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique. Inclusive, ontem, no Todo Dia News, segunda edição, nós trouxemos essa informação. O Henrique foi até o local lá com o nosso cinegrafista José Silva, mostrando as obras e as reclamações dos motoristas, diante ali da situação que está complicada ali para quem precisa passar pelo acesso ali das 3 pistas, a gente fala a entrada principal de Americana, e que é bastante movimentada, principalmente nos horários de pico. Bom, tá aí então mais um detalhe sobre essa questão, e agora vamos falar sobre os prazos para credores do município de Americana, que tem um prazo aí para fazer uma conciliação.
No dia 23 de novembro, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas publicou no edital para a convocação de credores, abrangendo então entidades da administração direta e indireta. Então, os interessados devem procurar sim um advogado e encaminhar proposta para o e-mail precatórios@trt15.jus.br, destinado ao processo administrativo eletrônico, tá? Número 26.814/2022 e dirigida ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e contendo assim um arquivo, né, anexo, pedindo aí a petição em PDF. A lista de processos passíveis de acordo, gente, é gerida pelo Poder Judiciário Trabalhista e constituída aí por ações, tá, transitadas em julgado e também compõe um mapa de precatórios dos anos de 2014 a 2022. O crédito será atualizado, observando-se então o percentual de 100%, devendo aí ser aplicado o deságio de 40% previsto na legislação pertinente em vigor. Na hipótese aí de aceitação desse percentual de deságio, a homologação então do acordo dependerá de manifestação expressa do credor e também o pagamento observará aí a ordem cronológica, tá? Encerrado o período de reformulação dos pedidos de habilitação e também da relação dos habilitados, será então publicado no site do Tribunal Regional do Trabalho com observância das disposições legais vigentes, tá bom? Eventuais dúvidas sobre informações sobre esse edital e como essa questão dos precatórios, você pode tratar pelo telefone 19 DDD 3475-9002 ou pelo e-mail conciliação@americana.sp.gov.br, tá bom? Então, as informações estão aí no GC, você pode verificar, ou então entre no nosso site, no portal tododia.com.br, lá tá tudo explicadinho para você que precisa fazer a conciliação, tá bom? E outra reportagem de Henrique Fernandes, para a gente falar aqui também da Prefeitura de Americana, que afirma ter zerado a fila de creche para 2023. Vamos saber então as informações com o repórter? O prefeito de Americana, Chico Sardelli, informou que a cidade zerou a fila de vagas em creche para o próximo ano. Segundo a prefeitura, os 1.200 inscritos no cadastro de Secretaria de Educação em setembro já foram atendidos. De acordo com o Poder Executivo, a medida foi possível graças à criação de 563 novas vagas para o atendimento de crianças de 0 a 5 anos na educação infantil da cidade, além da abertura de 14 novas salas de aula na escola da Rede Municipal de Ensino. A partir de janeiro, segundo a Prefeitura, serão abertas novas 10 salas de aula na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, ampliando assim a capacidade de atendimento de 3.456 vagas em 2022 para 3.763 vagas, que representa um acréscimo de 307 vagas. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Ok, Henrique, agora nós temos informações sobre o Banco do Povo Paulista, gente, que bate recorde de concessão de créditos. Quem tem os detalhes para a gente é Andressa Oliveira. O Banco do Povo de Americana bateu pelo segundo ano consecutivo mais um recorde em concessão de créditos a juros menores que os praticados pelo mercado, situação que auxilia consideravelmente os microempreendedores e MEIs. Em 2022, o número de créditos concedidos foi de 42 contratos que alcançaram um valor de R$ 720 mil. Um acréscimo de 45% em comparação com os números do ano passado. Outro ponto positivo observado em 2022 foi o índice de inadimplência de apenas 0,94%, bem abaixo dos 10% registrados em 2021. O Banco do Povo Paulista tem várias linhas de crédito que atendem segmentos específicos como trabalhadores informais, pessoas jurídicas como registradas como MEI, ME, Limitada, EIRELI, motofretista com CNPJ,
microfranquias e também produtores rurais, independente de possuírem CNPJ ou não. Os limites de crédito dependem do perfil de cada empreendedor, que podem variar aí de R$ 200 a R$ 21 mil. Os interessados em obter uma linha de crédito junto ao Banco do Povo devem procurar a agência de Americana. O Banco do Povo, em Americana, fica na rua Anhanguera, número 40, no centro de Americana. Telefones para contato é o 3475-3560 ou 3475-3561. Obrigada, Andressa, com essas informações. A gente encerra esse primeiro bloco e na volta nós temos informações policiais. Voltamos já já. Bem-vindos ao pior Natal de todos. Vários caras malvados apareceram da lista dos malvados. Papai Noel vai ficar bravo. Senhor Noel, mas me chamam de Papai Noel. Eu sabia que você existia. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor. De volta todo dia, News, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia. E agora a gente volta com informações policiais. Embriaguez ao volante, multas por dirigir em efeito de álcool cresce na região. Os detalhes com Josué Silva. Um levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, mostra que o número de multas emitidas de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool cresceu 7,2% no comparativo das 5 maiores cidades da região de Campinas. Foram 206 ocorrências entre janeiro e novembro de 2022, contra 192 do mesmo período do ano anterior. Das 5 cidades, Campinas foi quem teve a maior alta e puxou o percentual. Foram 101 infrações notificadas, contra 74 do ano anterior. Um crescimento de 36,4%. Americana e Hortolândia também apresentaram aumento nos casos, enquanto as multas em Indaiatuba e Sumaré caíram no período. Tanto dirigir sob influência de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas. De acordo com o Detran São Paulo, o motorista flagrado em uma dessas situações é multado em R$ 2.934,70. No caso de reincidência, no período de 12 meses, a pena será aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40. Além da cassação da CNH. Obrigada, Josué. E agora, Rafael Alves tem detalhes sobre uma operação contra uma quadrilha. A Polícia Civil prende suspeitos de roubos em série. Vamos ver, então, os detalhes com Rafael Alves. Policiais civis da Delegacia Seccional de Limeira prenderam, nesta segunda-feira, 4 homens em uma operação contra uma série de roubos na cidade. Um dos presos é investigado por envolvimento em latrocínio. Policiais militares também participaram da ação em conjunto com a Polícia Civil. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão durante a operação. 2 crimes aconteceram no início de dezembro, onde criminosos roubaram 2 carros à mão armada. De acordo com o delegado responsável, um outro crime investigado foi cometido na última quarta-feira, em um depósito de gás no bairro Conjunto Residencial Victor D'Andrea.
Através das imagens de segurança, foi possível a identificação dos criminosos segundo a polícia. 2 suspeitos portavam drogas, o que fez com que fossem presos em flagrante. Todos os 4 suspeitos foram presos temporariamente e permanecem detidos. Vítimas dos crimes também estão sendo ouvidas na delegacia. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rafael. E agora vamos falar sobre emprego, oportunidades? O posto local do trabalho de Nova Odessa, mantido aí pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo então currículos para a seleção de 39 profissionais para iniciativa privada em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira, dia 21, para o endereço eletrônico pttrabalho, que é de posto trabalho, então ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br com a especificação da função interessada no título do e-mail, tá bom? Se você quiser mais informações, saber inclusive quais são essas vagas, você pode entrar lá no portal tododia.com.br. Bom, gente, e agora, olha só, eu estava falando aqui das vagas de emprego, inclusive, só mais um detalhezinho, que se você tiver dúvidas, tem o telefone de contato do posto do trabalho, que é o 3466-1902, mas atenção, as vagas são para pessoas com experiência e também para moradores de Nova Odessa, tá bom? E agora chegou o momento dela, o pessoal quer saber, porque olha, gente, hoje tá estranho o tempo, né? Muito sol, brilhante, mas está ventando bastante, parecendo o mês de agosto. Vamos chamar então a previsão do tempo? Tudo bem, Sabrina? Boa noite. Você veio trazer vento? Continuar com o vento? Pode ser? Ou você veio trazer uma nova estação? Uma nova estação que começa amanhã, né? Vamos falar dela? Vamos do falar verão. Dela. Verão. Agora chega o verão com um jeito novo, né? Totalmente atípico, né, Sabrina? Pra gente não falar tanto quanto estranho. Exato. Porque nós conseguimos, principalmente esses últimos dias, nós podemos observar o tempo com características de transição de estação, mas bem parecido entre a transição do inverno para a primavera, né? E agora a primavera para o verão mesma. Está na mesma característica, o que não é comum para essa época do ano. Uma época, a gente está falando aí já no dia 21 de dezembro, né, que entra o verão, nessa quarta-feira, nós estamos falando de dias quentes, de dias mais abafados, em que inclusive o vento é um vento mais quente, né? A gente sente aquele vento batendo, aquele vento quente, que está completamente... intensidade de que nós vimos nos outros, principalmente no começo do mês de dezembro, né, que nós tivemos chuvas fortes, chuvas intensas. Ela está trazendo ventos um pouco mais fortes, ventos mais intensos, diferente da época do ano, né? Porém, esses ventos, além deles estarem um pouco mais intensos, eles são ventos mais frios, né? Traz essa sensação mais gelada, como nós estamos acostumados no período de transição do inverno para a primavera, que é típico agosto, que a gente conhece como o mês dos ventos, né? É verdade. Aqueles meses que os ventos são mais fortes, são mais intensos, e ele tem aquela característica ainda de um vento mais gelado. Então a gente está acostumado de ver isso no mês de agosto. Totalmente diferente, que é o que está acontecendo agora, nessa segunda quinzena de dezembro, o que é totalmente atípico. Isso por conta dessa instabilidade, essa frente de instabilidade que permanece atuando, porém ela é mais fraca, ela tem pouca intensidade para a chuva, porém ela está trazendo esse vento mais forte, mais gelado. Agora nós vamos dar tchau para a primavera e vamos dar olá para o verão. Para o verão. E aí, as temperaturas vão subir ou
vão ficar também nessa transição aí, fica sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, que nossa imunidade também sobe e desce. O que nós podemos já adiantar, Sabrina, que vai ser uma estação quente. O verão vai ser quente como dos outros anos. As temperaturas devem registrar a casa dos 40 graus, as máximas devem chegar a 40 graus. Podemos se preparar aí para um verão quente, final de dezembro, janeiro, fevereiro, meses mais quentes. O comércio vai adorar vender ventilador e ar-condicionado. Vai ter dias quentes, sim. Só que tem uma diferença desse verão, porque nós estamos com o efeito de um evento natural, que é um evento climático que acontece no oceano chamado La Nina. Você já ouviu falar sobre essa pecinha que está atuando? A La Nina, ela é um evento... Vai embora, a La Nina? E é interessante, Sabrina, porque a La Nina, ela tem uma atuação num período normal, a La Nina, ela opera no oceano num período de 9 a 12 meses, porém ela pode se estender por um período de 2 até 3 anos, né? A gente precisa lembrar que alguns anos atrás nós tivemos um efeito do El Niño, todo mundo vai lembrar, né? Aquela seca extrema, aquela crise hídrica que ocasionou, porque essa é a diferença dos dois eventos. Quando a gente fala qual que é a diferença de El Niño para La Nina, a La Nina, ela provoca chuvas mais intensas, ela traz um verão com chuvas acima da média, e o El Niño, ele derruba as chuvas, né? O período de verão, que é considerado um período chuvoso, as chuvas ficam completamente atípicas, que é como um período de inverno com poucas chuvas. Então nós temos o efeito da La Nina, ela vai estar atuando todo esse verão, e ela vai trazer chuvas mais intensas e as chuvas acima da média, tanto para o sudeste quanto para o norte e o centro-oeste do Brasil. E é interessante, Sabrina, porque ela faz um efeito contrário do que o El Niño. Porque a La Nina, ela aumenta as chuvas na nossa região, porém se torna um período de seca no sul. Então os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão registrar chuvas abaixo da média, pode ocorrer crise hídrica nesses estados por conta da falta de chuva. Então, provavelmente, as temperaturas deste verão no sul será um pouco maior, será mais elevado. Lembrando que o sul nunca tem, ele tem um verão quente, mas não tão forte como o verão do sudeste, do norte, nordeste. E essa é a diferença. Então, esse verão vai ser um verão que vai ter uma variação aí por conta do efeito da La Nina. Nós teremos muitas frentes de estabilidades vindas do oceano, porque a La Nina, ela esfria as águas do oceano, formando as frentes de estabilidade que avança para o sul, para o sudeste, norte e centro-oeste do Brasil. Então ela vai trazer essas frentes de estabilidades justamente para a região que nós somos localizados, né, no sudeste. Então, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, terão chuvas acima da média, justamente estados que têm problemas históricos com inundações, com alagamentos, transtornos com enxurradas, vão ter que se preparar, vão ter que estar atentos a esse verão, porque vem chuva acima da média, serão chuvas mais intensas e pode ser que a temperatura oscile, como nós estamos vendo agora, né? Nos dias de instabilidades de chuvas vindas do oceano, porque a gente precisa lembrar que essas frentes de estabilidades, elas estão se formando no oceano, porque a água do oceano está sendo esfriada. Então a La Nina tem esse potencial de diminuir a temperatura da água do oceano. Então isso vai fazer formação de nuvens que vai se deslocar para a região do sudeste, que faz com que a temperatura baixe um pouco e a gente fique nessa sensação que nós estamos hoje, né? A máxima, inclusive, na nossa região, Sabrina, chegou a 28 graus hoje, né? Totalmente diferente dos primeiros dias do mês, que a gente chegou a 37, 38 graus, completamente diferente. Então, nós vamos ter essa oscilação durante o verão, com essas frentes de estabilidades que virão pela La Nina. Quer dizer, nós vamos ter um Natal, um Ano Novo bem diferente, então. Bem diferente. E pode ser que ocorram bastante chuvas e essas regiões aí, esses locais aí que podem ter inundações, alagamentos, precisam ficar atentos, porque a gente já noticiou, né, a gente que é da área da comunicação, sabe que chega Natal, Ano Novo, a gente tem que noticiar pessoas desabrigadas, pessoas desaparecidas, desalojadas, seus móveis, suas coisas, seus pertences, em época de Natal Novo é muito triste, né? Então já fica o alerta aí. E para os próximos dias, Sabrina,
pelo menos quarta e quinta-feira, o tempo ficará parecido com o dia de hoje, né? Com essa terça. Nós comentamos ontem que o tempo ele começaria com um tempo mais nublado, com predomínio do sol durante alguns momentos, com as possibilidades de chuva. Nós conseguimos observar que a região ela teve formação de nuvens, principalmente agora no período da tarde, em que o sol estava um pouco mais forte, com maior predomínio, porque de manhã teve essa variação, né, entre tempo nublado, com aparição de sol, depois nublado, aparição de sol foi o período da manhã. Agora à tarde teve um predomínio maior do sol, porém teve uma formação de nuvens, né, nuvens mais baixas, mais carregadas, porém não foi o suficiente para causar chuvas. Né? Lembrando que está ventando muito, esses ventos que estão vindo pelas frentes de estabilidade, está levando essas nuvens embora, mas da mesma forma que leva, pode ser que tragam outras nuvens carregadas de outros lugares. Então ainda hoje existem risco para chuvas, chuvas moderadas, pode ser que em algum momento pode ocorrer uma chuva um pouco mais forte, mas não o suficiente para causar tanto transtornos como foram no começo do mês de dezembro. E a gente precisa lembrar para amanhã, para quarta e quinta-feira, o tempo deve variar entre momentos nublados, com períodos de predomínio de sol, formação de nuvens. Se ocorrer chuvas, existe possibilidade, mas a probabilidade é bem menor. Para quarta e quinta, serão chuvas isoladas e fracas, né? Não vai causar aquele efeito devastador de uma tempestade, volume, né? De volume, né, de chuva. Vamos saber então como que ficam as temperaturas para as cidades aqui da nossa região, começando por Americana. Temos já a cidade americana para quarta-feira. Temos mínima de 19, máxima de 24, que é o que você falou, e com chances de chuva 90%. Isso para toda a nossa região, porque a Limeira é a mesma situação, mínima de 19, máxima de 24. Vamos para a próxima cidade da região de Campinas. 19 a mínima, já diminui 1 grau para máxima, né, 23, e também com 90% de chance de chuva. E Jaguariúna, que é uma cidade quente, olha só, a máxima 25 graus e a mínima de 20 graus. Uma variação aí de 5 graus só, é a amplitude térmica. E lembrando, Sabrina, que nós vamos ter aí também, em alguns momentos, as temperaturas podem chegar a 28 graus, né? A máxima nesses próximos dias também pode ultrapassar aí a marca de 23, 25, chegar a 28. Tudo depende do tempo do predomínio do sol, né? Nessa variação entre formação de nuvens, tempo nublado e aparição de sol, pode ser que suba um pouquinho. E é interessante, Sabrina, que a gente vê algumas cidades que já são típicas, né, que são cidades mais quentes. Jaguariúna, Indaiatuba, Montemor, são sempre cidades que a gente cita aqui, que são cidades mais quentes da região. Mas, observando as estações meteorológicas, a Americana está marcando temperaturas elevadas, maior do que os outros municípios. Por quê? Né? Tá acontecendo aí uma variação e a Americana está ficando quente nesses últimos dias, um pouquinho a mais, por exemplo, do que Campinas. Certo. A gente está vendo sempre a Americana ultrapassando aí. Ficar aqui, né? Se a banana reclamando, nossa, tá abafado. É isso, gente. E é assim que vai ficar nos próximos dias também. Nós vamos encerrando por aqui o Todo Dia News Segunda Edição, mas amanhã você volta. Estamos de volta com mais informações sobre o tempo da nossa região. É isso aí, gente. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.